Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, pra gente poder dar uma olhada nos temas que já se passaram do Enem e também pra você ter uma noção, caso você tenha que escrever ou esteja estudando, eu vou falar hoje do tema do Enem de 2020, que caiu com as específicas palavras, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu vou falar tanto de teses possíveis, vou dar uma leitura dos textos motivadores e inclusive falar até de repertórios que poderiam ser utilizados. A primeira coisa que já vai acontecer é que quando a gente tem uma leitura de um tema do Enem é a tentativa da gente já começar a escrever a redação só olhando as palavras que a gente tem da linha temática. A linha temática ou frase temática é quando a gente tem todas as palavras que estão entre aspas que o Enem vai trazer como o que você precisa falar sobre. O Enem não quer que você adivinhe ou já comece a escrever um texto sem que você leia os textos motivadores. Pessoalmente, eu acho muito contraintuitivo você colocar o tema depois dos textos motivadores. Eu acho que quando você tem uma leitura primeiro da frase temática e depois você vai lendo os textos motivadores, fica muito mais fácil para você poder construir. Qual que é uma primeira coisa que já vai acontecer? Aqui, por conta de você ver as doenças mentais na sociedade brasileira, é muito comum que a primeira coisa que a pessoa pense é falar sobre depressão ou ansiedade. Depois a gente fazer a leitura dos textos, a gente vai perceber que realmente isso passa por isso, mas a gente precisa lembrar das outras palavras também, que é sobre estigma. Se você não conhece estigma, vai ter a leitura do primeiro texto motivador, para você poder saber o que é estigma. Eu tô falando isso não só porque a configuração do Enem é de ter com que todas as palavras que apareçam, você não fique com dúvida. E se tem algum conceito que você não entende, vai aparecer nos textos motivadores sendo explicados para você. A primeira coisa que a gente pode já pensar são algumas teses possíveis, mas eu não quero determinar essas teses sem a gente ler os textos motivadores, mas são algumas que só por você dar uma olhada nas palavras do tema, já fica mais fácil. Eu acho que a primeira delas que inevitavelmente vai se trazer é a falta de informação ou até uma diferença de gerações. Essa conversa que temos de doenças mentais, de saúde mental, ela é muito difícil porque a gente está passando por um processo de normalização desses tipos de conceito. Quando a gente vai pensar sobre isso, sobre a questão de saúde mental, ou até mesmo falar de depressão, ou de falar de tudo isso, precisamos entender que esses estudos ainda são muito novos e que ainda não teve tempo suficiente para se amadurecer em todas as gerações para que isso se considere como normal, que pode ser até mesmo que para outras gerações isso seja frescura ou isso seja apenas uma questão de que a pessoa não tem o que fazer. Isso é um problema que a gente vai trazer, que pode ser uma primeira tese, ou que temos também de outras teses, seria até mesmo da dificuldade da própria pessoa conseguir identificar o que é saudável como felicidade para ela. Então a gente pode perceber que vários desses problemas que vão se construindo ao longo do tempo, vai de uma minação do que a gente tem, do que outras pessoas diziam que é felicidade, o que é ter uma boa vida, que isso vai minando também que a própria pessoa não consiga identificar que ela tenha algum tipo de doença mental e ela vai só negligenciando essa doença mental, porque as pessoas estão falando para ela que falta ela trabalhar. Então, em vez de ela identificar os sintomas do próprio corpo, ela vai simplesmente falar que tudo isso é outra coisa e ela tem que só trabalhar mais, estudar mais ou tem que tomar um suco verde. Como tudo isso são teses que eu tô falando sem ler os textos motivadores, a gente vai fazer agora uma leitura do texto motivador número 1 para poder ficar mais fácil da gente acompanhar o que a gente tem como discussão desse tema. Então vamos lá. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldades em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então o que a gente já tem aqui do própria informação do texto motivador está falando tanto do que a gente tem do problema de identificar saúde mental como doença mental. Temos então esse problema de a gente ligar esses dois termos e fazer com que a gente entenda como que a gente tem o saúde mental e como que a gente tem doença mental. Porque poderia ser que uma pessoa está querendo escrever um texto que está falando das vantagens. Por que as pessoas não prestam tanta atenção na própria saúde mental? Só que o problema é, o ponto dessa discussão é a gente discutir sobre o estigma que existe
das pessoas que têm doenças mentais. E aí a gente precisa perceber que toda essa construção de argumentação precisa ser construída à base de que o problema não é falar sobre saúde mental. Tem pessoas que têm um pleno conhecimento desses sentimentos e talvez elas não possuam doenças mentais, ou até mesmo nunca passaram por um período que tivessem uma. Então, se a gente tem esses tipos de pessoas, temos pessoas também que têm doenças mentais, mas elas não conseguem reconhecer, porque o problema desse reconhecimento está relacionado com essas exigências da vida, que podem ser tanto pessoais quanto também dos próprios grupos. E aí eu acho que cria-se uma tese, então, que é o de falar de como a gente consegue identificar que um dos primeiros problemas do estigma está relacionado em exigências pessoais e exigências que também são confirmadas por outras pessoas. E eu acho que, inevitavelmente, como um primeiro repertório que poderíamos pensar com essa relação, que acho que ele vem com um pouco mais de ser um repertório genérico do que repertório seja específico, podemos falar da criação do SUS. Eu acho que a questão da universalização da saúde é muito importante para a gente poder perceber que, apesar de a gente falar de saúde mental ser diferente de doença mental, ele parte do princípio de que temos acesso à saúde. É muito importante sempre lembrarmos que desde 88, o problema de saúde é um problema universal. Isso significa que é de todos os brasileiros, não é só de algumas pessoas. E isso é muito importante perceber, porque quando a gente fala de saúde, a gente pode pensar o que quiser. Pode pensar que é frescura, pode pensar que é falta de açúcar, ou é falta até mesmo de que, pelo amor de Deus, me perdoem essa expressão, mas é que é falta de chinelo. E eu acho que isso entra em choque porque não tem aonde as pessoas ficarem achando que é frescura, na onde a ciência tem certeza. E você trazer a ciência para a saúde com o SUS traz essa possibilidade de a gente conseguir cuidar melhor de uma população. E fazer essa abertura do SUS faz com que você pudesse até trazer um outro repertório, que seria a Constituição Federal, que por conta da Constituição Federal de 88, traz com que a gente tenha o direito das pessoas terem acesso à saúde e de terem uma vida plena. Então a gente poderia tanto misturar o repertório que seria do SUS, quanto da Constituição Federal, da obrigatoriedade e do compromisso do Estado em garantir a saúde. E mesmo que exista esse estigma, não é que porque falta lei. Isso é uma coisa que eu quero que vocês sempre prestem atenção. Nunca os problemas do Enem são problemas de que faltam uma lei. Você pode pegar qualquer tema do Enem. Todos os temas do Enem possuem uma lei, possuem algum artigo ou, se não, algum complexo e engenho que seja para poder você explicar que tem um sistema para poder garantir algo para os brasileiros. Mas o problema é como isso é entregado. E a partir da leitura do texto número 1, a gente vai ao texto motivador número 2. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas em ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejavam separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enormes popularidades mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo, fora dos holofotes da internet. Porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. É praticamente inevitável a gente olhar para esse texto motivador e a gente perceber que, apesar de a gente ter feito só a leitura da frase temática, tem muitas coisas que já vão se encaixando nessa discussão. Como eu falei, que tem tanto da parte da aceitação social, quanto também tem da cobrança pessoal que foi discutido no texto motivador número 1. Eu acho que é importante a gente perceber que a todo momento existem temas do Enem que a gente está com muita familiaridade. Falar de doença mental é um tópico que se rodou muito pela internet. Mas o meu problema é o seguinte: eu sou uma pessoa que vive constantemente na internet pegando informação. Então você falar isso para uma pessoa que também está constantemente na internet, como são os adolescentes, que são as pessoas que estão indo geralmente fazer o Enem, é uma coisa. Mas você falar com pessoas que não têm tanto acesso na internet, ou os adultos, é outra coisa. E aí que eu acho que surge um dos pontos, que é quão acostumados nós estamos a conseguir trazer esse tipo de assunto, porque tem muita gente que fica falando dessa coisa de que, mas todo mundo já sabe, isso já é muito normal. É aí que mora o problema. Não é tão normal, é que você está dentro de uma bolha social ou de um discurso que para você parece muito fácil. Eu consigo falar que é muito fácil, por quê? Porque eu já tô
desde o meu começo de carreira, dando aula, falando sobre a importância de sentimento, sobre a importância de ter a saúde mental. Então isso aqui pra mim fica muito natural, mas eu sei que para muitas pessoas isso não é natural. E aí que mora o perigo da gente falar da naturalização, de que é normal, mas as pessoas não falam sobre isso. Não é que as pessoas não falam sobre isso, é que às vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, ou se não, elas não sabem nem por onde começar. E acho que daí que surge essa segunda tese que pode ser criada, que tem tanto esse ponto que temos da pressão social criada em redes sociais, que eu acho que quando você vai procurando esse tipo de assunto dentro da internet, você vai vendo que você primeiro tem que passar por um pântano de pessoas que estão fazendo com que minem a sua autoestima até você chegar no positivismo da saúde mental. Então a gente vai com que a gente tenha esse problema de que até você chegar nesse assunto, você já passou por muito esgoto para chegar nesse tipo de assunto e você tem realmente essas cicatrizes. Eu acho que até uma outra tese poderia ser colocada aqui, que é essa que eu falo da diferença de geração e também do acesso à informação, ou até mesmo essa cegueira de pessoas que acham que o assunto ele é comum, por isso ele não precisa ser conversado ou ele não precisa ser ensinado. Eu sou um professor, eu sou muito acostumado a fazer essa repetição de falas, e tem muita gente que acha ou já fica cansada, que fala assim, eu já falei demais, eu já ensinei demais, então eu vou deixar pros outros ensinar. Eu entendo esse ponto, só que não dá pra gente sempre pensar que todas as pessoas não sabem de um assunto por má fé. Tem gente que tá começando a aprender. E aqui a gente tem, com esse repertório que a gente tem aqui falando da Grécia, eu acho que é inevitável a gente falar que um dos repertórios que poderiam ser utilizados com muita facilidade seria da visão aristotélica do ser humano ser um ser social. A importância do ser humano ser um ser social é que ele aceita não só as medidas legislativas que existem de um local que ele vive, mas também da aceitação de outras pessoas. A gente não pode deixar de esquecer que a Grécia Antiga, apesar de ser uma cidade-estado, ela tinha uma grande importância nas relações sociais e também de outras pessoas de poder. Então você ter esse posicionamento de que você tem que ser aceito, ele vai não só por parte corporal, mas também por aceitação de consensos do que é uma coisa, o que é uma ideia. Então você ser aceito é uma parte integrante de uma sociedade. E você aceitar rótulos como de você achar em redes sociais, ou você achar de que outras pessoas falam também, é uma forma de você tentar se adequar a essa sociedade, mesmo que você não concorde com esses padrões. E eu acho que é impossível a gente deixar de falar também desse tipo de assunto, como a gente poderia até ligar ele com o filme da Nimona, que foi a animação que a gente teve na Netflix, que passa por um grande problema que eu acho que não só de saúde mental, mas a gente precisa lembrar também de que todos os temas, eles vão desde o que a gente fala de ser um repertório específico para um assunto, mas repertórios que também podem ser levados em consideração para poder a gente adaptar para uma redação. O que existe de mais impactante em Nimona não é nem um pouco do que a gente tem também de uma história muito interessante que faz com que a visão do autor seja também o da Nimona, que passou por um processo de transição de gênero. A gente tem também que a Nimona ela não é aceita por quem ela é, que ela parece que tem que ser aceita por quem ela é, como por exemplo, a todo momento ela não pode ser literalmente o que ela bem entende, como por exemplo, ela muda de forma de animais, ela muda até para poder ser um menino em uma das cenas mais engraçadas do filme, que ela vai depois sendo parecendo que ela tá possuída ainda atrás de uma pessoa, mas que essa ideia de aceitação é muito forte na ideia, na conceptualização da Nimona, porque pelo fato dela não ser aceita em sociedade, faz com que ela tenha um remorso e também uma raiva muito forte da sociedade. Essa ideia de aceitação, ela não vem não só de marcas que elas são físicas, mas também marcas que elas são psicológicas. E aí a gente vê que no caso da Nimona, o caso são os dois. Aí eu não tô falando que ela tenha um caso de alguma doença mental. Praticamente é impossível não conseguir relacionar essas duas coisas de aceitação e do que a sociedade espera de você e você tentar aceitar esses rótulos. E por fim, a gente vai pro texto motivador número 3, que são alguns dados que temos em relação ao Brasil, falando de Socorro Brasil. Saiba mais o problema em saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. E aí falando que 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo, mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina e que hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo e que é a segunda causa de afastamento do trabalho e que o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens e $1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais e com todos os dados foram divulgados
pela Organização Mundial da Saúde em fevereiro de 2017, colocando inclusive uma informação abaixo do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, para você poder ligar caso você precise de ajuda. Eu acho esse terceiro texto motivador um dos maiores problemas que pode acontecer na escrita dessa redação, porque fica parecendo que, apesar de a gente trazer a depressão como uma das informações que a gente tenha com realmente de falar do estigma associado às doenças mentais, e talvez como o mais famoso deles é o da depressão que a gente tem aqui no Brasil, fica com um problema que a gente tem de que escrever a redação não é simplesmente falar apenas de depressão. Olha de novo para as palavras do texto motivador. Estigma associado às doenças mentais no Brasil. Não é o estigma associado à depressão no Brasil. Então a depressão você pode escrever na sua redação, mas ela não pode ser toda sua redação. Você vai escrever falando sobre informações e aí você pode trazer isso como um exemplo, como um recorte, mas não como uma redação completa. Você não vai falar por que existe tanto estigma relacionado à depressão, porque existem outras doenças também. Mas aqui a gente pode ver as consequências do que acontece quando a gente tem esse problema da negligência. Então, primeiro de achar que é desnatural que as pessoas tenham depressão. E a gente vê que 1 a cada 20 pessoas possuem depressão. E aí que tá o problema, é mais normal do que parece. E aí que se traz o problema, porque quando a gente fala de doença, ou quando a gente fala de algo diferente ou algo novo, a gente acha que tá querendo criar moda. Só que na verdade mais natural do que parece, e as pessoas ficam achando que ou é extremismo, ou que é exagero, ou se não que tá querendo só causar moda ou causar intriga. Desse tipo de informação, eu acho que as informações mais importantes que a gente pode pegar desse infográfico são o de fato de qual que é a posição do Brasil como um país depressivo em relação à América Latina, sem contar também que a gente tem dessas pessoas, tem também do 1 em cada 20 pessoas, que a gente poderia inclusive transformar depois para uma porcentagem. Então se a gente tem de 1 a cada 20, a gente poder fazer com que a gente tenha de 100 pessoas, vezes 5, 5 a cada 100, ou seja, a gente poderia falar que 5% da população. Apesar de a gente poder também colocar que 95% da população não ter depressão, faz com que a gente tenha uma visão de que a depressão não existe, e a porcentagem mostra essa brincadeira de que, se a porcentagem ela é muito alta, é um problema grave que deveria ser discutido, e que quando a porcentagem é muito baixa, que parece que o problema não deveria ser discutido porque é pequeno, mas esse é o problema, a porcentagem está pequena, a gente quer manter ela pequena ou a gente vai continuar deixando com que isso vá crescendo até chegar a um ponto que a gente não consegue mais conversar sobre isso. Eu acho que a gente pode colocar aqui como uma tese que tem esse paradigma do quanto que a gente tem da conversa e também do acesso a esse tipo de informação, porque levar para o lado familiar faz com que a gente tenha assim, uma visão muito mais clara sobre esse tipo de assunto, mas quando a gente não tem algo que entre em nosso círculo social, fazendo com que esses números pareçam exagerados, faz com que a gente tenha esses tipos de discussão, pensando que, poxa, a depressão não é tudo isso porque na minha família não tem ninguém. E aí você pensa que a família, ela é o exemplo geral de um país que é o maior país do mundo. Então imagina se você coloca esse tipo de discussão para qualquer coisa. Você não consegue ter uma dinâmica de discussão e de levar um assunto a sério quando você pensa que o núcleo familiar, ele é o exemplo, mas é o que acontece muitas vezes em muitos tipos de discussão, inclusive do estigma associado às doenças mentais. Um repertório que eu acho que seria muito interessante da gente colocar, na verdade 2 repertórios muito interessantes, seria o inicial, que seria o dos sofrimentos do jovem Werther, que a gente tem como um livro do romantismo que fala desse momento de se falar dos próprios sentimentos, e como mesmo se falando desses próprios sentimentos, que a gente tinha o Werther escrevendo essas cartas como uma forma de confissão, que a gente tem com essa ideia de que sim, a gente precisa falar dos nossos sentimentos e não pode deixar a cair a um estado extremo, como aconteceu o suicídio do Werther, faz com que a gente tenha a necessidade de trazer esse assunto à tona, porque existe o problema de que quando a gente fala do estigma, é que a gente não sabe quem se falar e inclusive que a gente não sabe até mesmo onde se identificar esse tipo de informação. Como a gente vê também que no próprio gráfico aparece um local para você poder ter um pessoal qualificado para você poder estudar. Só que eu acho que inevitavelmente dá pra gente poder falar até mesmo do filme do Gato de Botas 2, porque no próprio filme a gente tem o perito que é um cachorro que ele quer treinar pra poder ser um cachorro terapeuta, mas toda essa visão que ele tem de ele querer ser, e também do próprio Gato de Botas não aceitando que ele está passando por uma ansiedade e por um conflito da sua própria existência, faz com que no final do filme, perto do final do filme, ele tenha um ataque de pânico, e que inclusive é o próprio perito que vai ajudar ele a conseguir fazer com que ele fale dos sentimentos e ele fique mais calmo. O compromisso com a DreamWorks de mostrar uma cena tão impactante e tão séria em um filme de criança sobre um ataque de pânico é até impressionante, de tipo, olha a maturidade que existe para poder em um filme de criança se falar sobre um assunto como é o de ter crise de pânico e de ter ansiedade, de falar dos próprios sentimentos. É um filme muito legal, Gato de Botas 2. Bom, o que eu achei do tema? Eu acho esse tema sensacional e assim,
dado o período que esse tema foi lançado, eu nunca achei que um tema tão sério e tão maduro fosse colocado no próprio Enem. Eu acho que esse é um tema que pode confundir muito, porque as pessoas querem ficar falando de depressão, então isso é uma coisa que mais uma vez, eu tenho que alertar vocês que o tema não é sobre depressão, é sobre o estigma associado a doenças mentais, então lembrar de todas as palavras do tema e perceber também que os próprios textos motivadores não fogem muito da discussão. É sobre a aceitação de outras pessoas, é também sobre o contato que a gente tem, de onde a gente pode encontrar a ajuda. Então, parece que você quer escrever alguma coisa fora dos textos motivadores, mas a gente tem que lembrar mais uma vez, quando a gente escreve redação, a gente tem que ter uma leitura atenta dos textos motivadores. Então, eu aconselho a você praticar essa redação para você perceber que os textos motivadores mais te ajudam no que te atrapalham. Não tô falando que você tem que trazer todos os repertórios e só informações, mas que pelo menos as informações conversem com o que está dentro dos textos motivadores. Você percebeu que eu trouxe aqui 3 teses e repertórios para poder se associar com essa discussão. O mais importante não são os repertórios que fogem dos textos motivadores, mas que tenha realmente a discussão que converse com os textos motivadores, que eu acho difícil a gente achar outros tipos de tese que não passem nem um pouco perto do que tem nos textos motivadores para esse tipo de tema. Mas é muito comum que a pessoa já queira começar a escrever a redação e aí ela não presta atenção nos textos motivadores. Tome cuidado, porque isso não é aconselhável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, fica aqui então a minha análise e explicação a respeito do tema de Enem de 2020. Tem algum outro tema do Enem que você quer que eu faça uma análise ou explicação e coloque repertórios para você poder ficar sabendo? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você fique interessado em ver também os outros tipos de redação que a gente teve ao longo dos anos do Enem, tem uma playlist que eu falo sobre os temas do Enem. Eu falo tanto do Enem oficial quanto do Enem PPL. Mas se você gostou muito dessa ideia do que eu falei, tanto do filme do Gato de Botas ou até mesmo de outros filmes que você queira ver numa redação, tem uma playlist minha que eu falo sobre filmes da redação. Tem alguns que eu falo tanto explicando dos temas e como você poderia utilizar esse filme, e até mesmo também alguns parágrafos para você poder ver como que funcionaria na redação. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!